Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Amados, abram as suas Bíblias, ou corram os seus dedinhos nos seus celulares, no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 20. Amém? Todos encontraram? Louvado seja Deus. Assim diz a palavra do Senhor, nosso amado apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Filipe, diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto no meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora vocês ouvem que ainda enfrento. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome na beleza da tua santidade, Senhor. Pai, queremos agradecer por este dia, por esta manhã, podemos estar na tua casa, te louvando, te exaltando, podemos aqui receber de ti a tua instrução, a tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que não seja mais eu, mas o teu Espírito Santo, Senhor, a falar através de mim, Senhor. Pai, esta palavra é tua, não é minha. Por isso eu te peço, Senhor, através dela, fale ao nosso coração, ensina-nos, transforme, Senhor, o nosso caminhar. Para a glória do teu nome é que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vocês perceberam bem o que o apóstolo Paulo fala a respeito do conflito no qual ele está vivendo? Nós presenciamos aqui o apóstolo falando sobre duas situações em que ele mesmo não sabia mais para qual lado pender. A primeira situação é que o desejo do coração dele seria logo partir desta terra, sair deste corpo e viver com Cristo. O apóstolo Paulo tinha certeza da sua salvação. O apóstolo Paulo tinha certeza de quem ele servia, tinha certeza do seu chamado, tinha certeza de para onde ele ia. E o coração dele queimava por isso. O coração dele queimava pelo desejo de estar com Cristo. E isso fazia com que ele ficasse muito na dúvida, diante de duas situações.
Passar pela morte, morrer e estar com Cristo na glória, ou permanecer nesta terra e com o seu corpo sofrer em favor do Evangelho. Sabe, irmãos, quando eu vejo esta palavra, eu fico pensando no nosso futuro. Eu penso verdadeiramente no nosso futuro. O que nós temos visto, eu não sei se todos vocês têm tido esta percepção, mas o que eu tenho visto hoje, no mundo inteiro, no mundo que ainda não saiu da pandemia, né? Mas o mundo no qual já estão chamando de mundo pós-pandemia, eu tenho visto muita coisa mudar. Tenho visto realmente muitas coisas mudando, principalmente em relação ao Evangelho. Eu tenho visto o quanto tem aumentado a perseguição em vários países de sistemas totalitários, né? Irmãos que de uma certa forma já sofreram muito nesses países, até para estabelecer o Evangelho, mas a pressão para sufocar o Evangelho nesses países aumentou consideravelmente. Consideravelmente. Estava esses dias conversando com o Albert e ele me passou algo em termos de estatística que eu fiquei realmente chocado e entristecido. Né? Ele estava falando para mim, me mostrou um artigo em Portugal, a situação do Evangelho em Portugal. Eu sou de raízes portuguesas, meus avós eram portugueses, minha mãe é filha de português, meu pai era filho de português, e nós sabemos que os portugueses, eles têm uma tradição na fé católica muito forte, né? Talvez 90% da população portuguesa professa a fé católica. E no artigo que o Albert me mostrou, em Portugal não há mais pastores jovens. Não existe pastores lá com menos de 40 anos de idade. A maioria dos pastores em Portugal estão beirando a casa dos 60 ou não acima dos 60 anos de idade. E nos últimos anos, se não me engano, no artigo que ele me mostrou, haviam 2.400 igrejas em Portugal e hoje há 963 igrejas evangélicas em Portugal. Uma queda expressiva no número de evangélicos no país. E isso está acontecendo, irmãos, em todo o mundo. O evangelho vem sendo sufocado a cada momento. E eu vejo aqui quando o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que lutar unânimes pela fé evangélica, independentemente de qualquer coisa. E ele diz assim, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Irmãos, aqui no nosso país ainda não há uma oposição forte. Sim ou não? Mas haverá. Haverá. Você sabia que haverá? Primeiro porque a palavra de Deus diz que ia haver. Nós temos que começar a nos preparar, irmãos, para aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Nós estamos muito sossegados. Nós estamos muito sossegados. Hoje estamos tranquilos. Porta aberta. Cantamos, adoramos, dançamos. Não é? Mas haverá um tempo em que isso não será possível. E Jesus disse isso. Jesus disse, haverá um tempo onde vocês serão levados diante de governadores, diante de autoridades. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Nós estamos vendo tantas coisas acontecer, irmãos. O apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, que nós não podemos nos deixar intimidar. Sabe?
Está chegando um tempo, virá um tempo sobre esta nação, virá um tempo sobre o mundo, onde nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus, onde nós não poderemos falar publicamente a respeito do Evangelho, né? Haverá um tempo. É só você abrir os seus olhos e você começar a ver o que está acontecendo ao redor do mundo. Você ver o que está acontecendo em nações que são pautadas em cima do Evangelho, onde a constituição desse país é baseada na palavra de Deus. O que está acontecendo nesses países? O Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. Eu dizia aqui, no começo do culto, o quanto o Senhor tem nos livrado. Pessoas ao nosso redor têm sido atingidas por esse vírus. E o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. Mas eu quero dizer para vocês algo nesta manhã. Eu vou ser breve e já vou encerrar logo. Mas eu quero dizer algo para vocês nessa manhã. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós temos que começar a deixar de lado. Eu até brinquei com o Albert que eu vou colocar um banner aí na porta, né? Vou botar uma placa, vamos abrir cultos durante a semana, e eu vou botar um banner aí na porta com o seguinte, descrito da seguinte maneira: se você busca crescimento pessoal e financeiro, desculpe-nos, este não é o nosso foco. Mas se você busca crescimento na fé e exercitar a sua salvação, seja bem-vindo. Porque é isso que nós temos que pensar de hoje em diante, irmãos. De hoje em diante. Segundo estão falando, eu não sei como é que vai funcionar esse tal de The Great Reset, mas alguns daqueles mais alarmistas que tem por aí, que tem uns caras que gostam de criar alarme mesmo, de botar pressão, de fazer todo mundo ficar assustado, né? Esses têm dito assim, ó, se você tem dinheiro no banco, tira. Guarda debaixo do colchão, faz lá um estoquezinho de alimento, porque se vier o Great Reset, vão tomar o dinheiro de todo mundo, vai começar do zero. Então eu não sei como é que isso vai funcionar, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, nós estamos vivendo realmente os últimos dias na Terra. Estamos vivendo. Mas quanto tempo vai durar isso, pastor? Não sei. É amanhã? Não sei. É depois de amanhã? É daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Nós precisamos, como disse o apóstolo Paulo, aqui no livro de Filipenses mesmo, ele diz que nós temos que passar a exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa salvação. Que nós temos que começar a manter íntegros corpo, alma e espírito. Temos que começar a tratar isso de uma forma especial para o Senhor, porque o Senhor está voltando. Nós temos visto isso com os nossos olhos. Muitas vezes a gente não quer nem ver. A gente não quer nem ver. Porque quando nós começamos a olhar para a palavra, eu me lembro muito bem que eu sempre fui, quando estudava, em termos de escatologia, eu sempre pensei por um viés pré-tribulacionista. Sempre pensei dessa maneira, de que a igreja não passaria por parte das coisas que haveriam de acontecer na palavra de Deus, no Apocalipse, que a igreja seria retirada antes. Mas quando a gente começa a realmente fazer um estudo, e a gente começa a ver o que o apóstolo Paulo está falando e o que Apocalipse está falando, o apóstolo Paulo em Coríntios, ele disse, ao som da última trombeta. Ao som da última trombeta, aqueles que estiverem vivos serão transformados e serão arrebatados com Cristo. Vai ler Apocalipse. Você que está nos vendo pelo vídeo, que nunca se prestou a estudar Apocalipse, vai estudar Apocalipse. Vai lá ver o que acontece antes de tocar a última trombeta. São 7 trombetas. 7 trombetas. Vai ver o que acontece lá antes de tocar a última. E a igreja só será retirada da terra quando se tocar a última trombeta. Quando começar, segundo o Apocalipse, o derramar das taças. Mas enquanto as trombetas estiverem sendo tocadas, nós estaremos aqui. As 4 primeiras trombetas são coisas que virão sobre
a terra, sobre a natureza criada. E as 3 últimas trombetas têm a ver com os habitantes, com o ser humano. Conosco, nós estaremos aqui, irmãos. Estaremos aqui quando se falar da marca da besta. Quando se for colocar, dizem o tal do chipzinho no braço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Pastor, o senhor está sendo alarmista? Não. Eu estou sendo realista. Agora é a hora, irmãos, de buscar em Deus. Agora é a hora de nos fortalecermos na fé. Agora é a hora de estarmos em comunhão, unidos um com o outro. Para quando um estiver descendo um pouquinho, o outro vai e levanta. Suportando-vos uns aos outros, diz a palavra. E suportando-vos, não é aguentando alguns irmãos que tem hora que... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Que tem uns irmãos que... Tem hora que... Meu Deus do céu. Não. Suportando-vos significa dar suporte. Dar apoio. Sabe? E como é que eu posso dar apoio se eu preciso ser apoiado? Temos que nos fortalecer, irmãos, para podermos apoiar uns aos outros e podermos caminhar. Iremos passar? Iremos passar. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Vou tomar aqui para encerrar. Ele diz o quê? No versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna ao Evangelho de Cristo. Irmãos, exercer a sua cidadania. Você não é um cidadão? Sim ou não? Cidadão tem direitos e tem deveres. Sim ou não? Cumpram os seus deveres de cidadãos. Mas exerçam também os vossos direitos de cidadãos. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Irmãos, vão tentar intimidar vocês. Esta palavra não está aqui à toa, irmãos. Vão tentar calar vocês. Vão tentar calar vocês. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Estão pensando que as coisas tudo acontecem por acaso? Não, irmãos. Há um plano. E as coisas irão acontecer. Há um curso a se seguir. A palavra de Deus ela vai se cumprir. Em tudo que aqui está escrito, a gente tem visto, nós já vimos várias coisas acontecendo, estamos vendo, vivenciando, nós estamos aqui vivendo uma turbulência de coisas da palavra acontecendo diante dos nossos olhos. Porque ele diz assim, olha, para eles quem? Para aqueles que se opõem a vocês, é sinal de destruição. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, vai contra um monte de coisa que eles querem instaurar na terra. Sim ou não? A palavra de Deus é a favor da vida. E eles pregam a favor de uma outra situação, não vou citar aqui. Passar o filho no fogo. Entre outras coisas. O que para eles é destruição, para mim e para você, como diz o apóstolo Paulo, é salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês não foi dado o privilégio
de apenas crer. Quantos aqui creem em Cristo? Então, para vocês não foi dado esse privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Está disposto, irmão? Não, né? Está disposto, irmão? A sofrer por Cristo? Se não tivermos ainda preparados, né, para sofrer por Cristo, vamos nos preparar, irmãos. Esta é a palavra que o Senhor tocou em meu coração para trazer para vocês. Desculpe se eu fui meio alarmista, não quero ser alarmista. O que eu quero dizer a vocês é que nós temos que nos preparar. Essa é a grande realidade. Voltando à parábola das 10 virgens, as 10 estavam esperando Cristo. As 10. Né? Se eu tomar uma proporção de igreja, né? Pense em 50%, irmãos, daqueles que professam a fé cristã, ficando de fora. Pensa nisso. Eu não sei quantos milhões de evangélicos nós somos no Brasil, mas pensa desses milhões, metade ficando quando do arrebatamento. E a palavra de Deus, ela diz isso. Ela diz, as 10 esperavam o noivo. Como o noivo demorou, 10 tosquenejaram. As 10 dormiram. Só que 5 delas tinham azeite suficiente. O que é o azeite? Representa o Espírito Santo de Deus. E como é que nós temos mais azeite dentro de nós? Exercitando a nossa fé. Despindo-nos daquilo que não agrada a Deus e nos revestindo daquilo que agrada a Deus. Trocando as nossas vestes. Quanto mais nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos confessamos os nossos pecados e nós exercitamos a nossa fé, mas nós somos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, a cada dia, irmãos, sermos preenchidos do Espírito Santo de Deus. Né? Não é estar pelos lombos, muito menos pelos tornozelos. Lembra? O que deu origem ao nome deste ministério, Casa de Oração Rio de Deus. Não é apenas entrar no rio, porque a Bíblia diz que as margens ficará para sujeira. Mesmo estando dentro do rio, se você ficar na margem, o que vai ter na margem é sujeira. É sujeira. Mas ele diz entrar no rio e caminhar neste rio, ao ponto das águas subirem, não ficar pelo lombo, não ficar só pelo peito, mas ao ponto das águas te arrastarem, das águas te levarem. E eu vejo a palavra de Deus muitas vezes nos falando desta água, e que esta água é a própria palavra. Quando o próprio Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra é água. Temos que ser levados pela palavra. Não nós levarmos a palavra ao seu bel prazer, como eu preguei esses dias. Não utilizarmos a palavra como mestres, conhecedores da palavra, mas falarmos da palavra com autoridade no Espírito Santo de Deus. Porque o que convence, irmãos, o pecador do pecado, da justiça e do juízo, não é a nossa sabedoria da palavra, mas é a autoridade do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos convence. Então busquem, encham-se da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Se vocês pretendem ainda ganhar alguns da família de vocês que ainda não aceitaram a Cristo, e que vocês gostariam que aceitassem a Cristo para serem salvos, sejam exemplos. Sejam exemplos. Não é por falar, mas é por exemplo. É olhar para você e ver em você o caráter de Cristo. Que você possa, nesta manhã, absorver esta palavra. Que eu possa, nesta manhã, absorver esta palavra. Porque ela vem primeiro para mim. E que ela produza em nós o fruto para que esta seja
mandado. Amém? Deus abençoe a todos.